Olá, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é mais um programa Garra de Lu. Hoje a gente vai continuar falando de algumas histórias a respeito de Edimburgo e do que aconteceu no Nor-Lor. Fica com a gente. Pessoal, quem já visitou Edimburgo sabe que a base da cidade velha, ela tá quase que como se fosse uma colina, é um terreno elevado. Na ponta dele a gente tem o Castelo de Edimburgo, tem uma rua que é super famosa chamada Royal Mile, que vai terminar lá embaixo no Holyrood Palace, é o palácio da galera. Logicamente o castelo é uma fortaleza. Essa rua guarda uma série de monumentos interessantes, uma série de lugares bonitos, muita história. E essa história é praticamente continuação do episódio número 1 de Garra de Lu, onde eu mostrei por que você tinha que ficar com um certo cuidado ali quando a igreja de St. Giles badalasse o sino das 10 horas da noite. Vamos hoje falar sobre Nor-Lor. O que é o Nor-Lor? Na verdade, o lago na Escócia a gente chama de Loch, mas na verdade a pronúncia correta é Lor, né? Nor-Lor era um lago que existia na base dessa colina ali em Edimburgo. Você visita Edimburgo hoje, você vai ter aquela região ali para baixo, porque qualquer rua descendo da Royal Mile, ela vai passar do terreno mais elevado para uma parte mais baixa, nas imediações da estação de trem, que é a Waverley. Ali naquela região, perto da Princes Street, praticamente a rua mais famosa do centrão, além da Royal Mile, você tem um jardim lindíssimo, recheado de monumentos famosos, um lugar de encontro das famílias no final da tarde, nos dias mais quentes, com clima mais ameno. Você sabe que Edimburgo é um lugar mais frio, né? Mas aquele lugar é um lugar muito bonito, só que aquilo ali nem sempre foi assim. Aquela região ali, lá para trás, ela era um lago, o Nor-Lor. Esse lago, ele foi, na verdade, um lago artificial. Mandaram encher aquilo ali de água para que aquele lago ele oferecesse e completasse a proteção do castelo, porque o castelo ficava num momento mais elevado. Se você tivesse aquela região que envolvia o castelo com um lago, como se fosse um fosso, você estava muito mais protegido. E assim foi. Só que vocês se lembram do episódio anterior de Garra de Lu, né? O que acontecia? Não tinha muito o que fazer com relação a cheiro, essas coisas, né? O pessoal esvaziava o balde cheio de bosta nas ruas. E aí o que acontecia? Ficava aquele negócio lá, que de 10 da noite às 7 da manhã era aquela avalanche, ficava tudo sujo, chegava de dia, alguém tinha que limpar, não tinha jeito. E existia realmente um pessoal que passava com uma carroça, jogando terra, colhendo tudo, jogando de volta em tonéis enormes e limpando as ruas, limpando mais ou menos, porque diga-se de passagem, naquela época não tinha o que tem hoje, tinha rede de esgoto, mas também não tinha rua asfaltada. Você tinha aquela rua de terra, inclusive dentro das muralhas, não somente vocês tinham aí cerca de 50 mil pessoas morando, já naquela época era muita gente, mas você tinha também, você dividia terreno ali com animais, aquela coisa toda. Então a rua naturalmente era suja. Só que aí passava essa turma jogando uma areiazinha, né? Tipo estilo gato, né? Aquela caixinha de areia do gato, tipo aquilo, pegava pá e jogava lá naquele baldão da carroça. Tinha que jogar aquilo ali em algum lugar. O pessoal jogava onde? Jogava no Nor-Lor. Só que isso tinha um problema, pessoal. Primeiro, porque faziam isso com muita frequência. O lago em si, ele não era usado para beber água.
tinha uma partezinha lá no iniciozinho dele que era assim, tomava água para algumas coisas do castelo, mas a parte mais poluída ficou mais para cá. E isso continuou. Imagina, um lago não é alimentado, esse era um lago artificial, então ele não era bem alimentado. E aí o pessoal jogando aquela sujeira, lixo, tudo lá naquelas águas, o que aconteceu? Apodreceu. Você sabe que as cidades pelo mundo, elas têm apelidos. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Paris, cidade luz. Nova York, cidade que nunca dorme. Qual foi o apelido que pegou em Edimburgo e por causa dessa sujeira no Norlor? Qual foi? A velha fedorenta ou a velha fedida. Porque o cheiro era insuportável. Imagina que toda aquela avalanche de bosta que... Gardenou! Imagina aquilo ia parar no lago. O lago era água parada, não tinha jeito, fedia tudo. Você misturava aquilo que ainda ficava nas ruas com os sedimentos dos animais e mais aquele laguinho fétido cheirando mal pra caramba. Obviamente que a existência daquele lago foi muito contestada, até porque se dizia o seguinte, que em uma determinada parte do ano era tão frio que a água congelava, e se ela congelava, ela não oferecia como defesa aquilo que se estava esperando dela. Não dava, já como defesa já não era tão boa. E aí aquele cheiro estava insuportável, um dos reis lá falou o seguinte, olha, vamos dragar esse negócio aí. E começaram a dragar. Acontece, pessoal, que aquele lago ele tinha uma questão muito curiosa naquela época e que essa questão veio à tona nos sucessivos períodos das dragagens desse lago. Porque depois que ele foi todo dragado, aquilo ali virou parque, foi virando uma área urbana e deu origem a Prince Street, que é uma rua de comércio, né, importantíssima, como eu falei, e deu origem também a esse parque natural. O pessoal tem uma vegetação, umas coisinhas ali, o pessoal provavelmente vai para lá fazer um churrasquinho. E logo do lado dele é a estação de trem Waverley. Só que quando essa estação, quando esses lagos, né, quando esse lago estava sendo escavado e quando essa estação estava sendo preparada, aconteceu de acharem muitos corpos, muitos esqueletos. O pessoal foi começando a cavar, esqueleto para tudo quanto é lado, e perceberam uma coisa, uma característica, tinha muito, mas muito esqueleto de mulher, né? Mulheres que tinham morrido ali. A história conta, pessoal, e a explicação para acharem tantos esqueletos de mulher ali, a história conta que Edimburgo, durante um certo período da Idade Média, ele sofreu algo muito parecido, guardadas as proporções, daquele episódio lá das bruxas de Salem. Ocorreu uma certa caça às bruxas generalizada. E tudo ali era caso de bruxaria. A mulher era muito bonita? É bruxa. Era muito feia? É bruxa. Ela era magra? Deve ser bruxa. Fofinha? Bruxa. O fato é que a mulher sofria uma opressão enorme e tudo ela era alvo de acusação de bruxaria. Era uma situação muito complicada, porque o julgamento em alguns casos, eu confesso que eu não sei dizer se eram todos os casos levados a esse tipo de julgamento, mas esse julgamento ele era muito peculiar, porque o que eles faziam? Eles colocavam pedras na mulher e jogavam nesse lago, no Norlor. Se ela afundasse, ela não era culpada. O problema é que ela morria. Agora, se ela flutuasse, é porque ela era bruxa. Porque apesar de tudo, ela estava conseguindo flutuar. Eram os poderes do mal tentando resgatá-la. E o problema, pessoal, é que, primeiro, como eu falei, a pessoa que era absolvida também morria. Mas havia alguns casos onde aqueles vestidos enormes que as mulheres usavam, quando elas eram jogadas na água,
No processo da queda, inflava, retia ar. E aí, o que acontecia? A pobre coitada flutuava. Nesses casos, a explicação, ela é bruxa. Agora a gente tem certeza absoluta. Coitado dela. O que acontecia nesse momento era complicadíssimo. Elas eram torturadas, queimadas e sofriam todo tipo de mate. Enfim, essa é uma história, no final, um pouco mais triste do que a primeira, mas faz parte da história de Edimburgo, que é hoje uma cidade lindíssima, não tem mais esses problemas que a gente está comentando aqui e que são curiosos, né? Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio de Gare-de-Loup. Gare-de-Loup são coletâneas de histórias e curiosidades históricas. Essas coisas são verdade, a gente aprende isso viajando, conhecendo os lugares de lá e são bastante curiosas. Fique com a gente para os próximos episódios de Gare-de-Loup. Gare-de-Loup! Até logo, pessoal!